E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem mesmo nessa situação complicada. E a gente tá aqui para tentar estudar mesmo também com esses problemas que vêm acontecendo e falar um pouquinho hoje sobre o planejamento do texto, que é algo fundamental para que as redações de vocês façam sentido e fiquem bem bacanas na hora que vocês tiverem que pensar para as provas. Para a gente poder começar a pensar um pouquinho mais sobre como a gente tem que planejar ou projetar o nosso texto, eu queria que a gente imaginasse um prédio. Quando a gente vai construir um prédio, é preciso que haja uma planta, né? É preciso que haja um planejamento para a construção desse prédio. Imaginem como ele seria se tivesse faltando uma parede, ou se tivesse faltando um encanamento, porque alguém esqueceu de colocar isso. A planta e o planejamento ajudam o arquiteto ou o engenheiro a construir o seu prédio da maneira adequada, com todos os elementos que precisam estar lá. Com os textos não é diferente. Sempre que a gente planeja, a gente garante que todos os elementos estejam ali. Um texto não planejado pode ter uma série de problemas que vão causar alguma dificuldade na leitura e vão causar dificuldade na hora da transmissão das nossas ideias. Alguns desses problemas, por exemplo, são a repetição de ideias, as contradições, a falta de sequência lógica entre as partes do texto, os espaços mal distribuídos e muitas vezes também alguma enrolação nos parágrafos finais, porque quando a gente não planeja, a gente não sabe muito bem como vai chegar no fim, e aí dá aquela enrolada. Então repetir, contradizer, são todas características de quem não pensou o seu texto com a devida antecedência, de que não fez uma planta para o seu texto. E aí, assim como num prédio, vai acabar tendo alguns defeitinhos, né? Para a gente poder entender isso um pouco melhor, eu separei pelo menos um dos problemas que está diretamente relacionado a essa falta de planejamento, que é o da contradição. À primeira vista, as contradições parecem um pouco óbvias, né? A gente acha, não, eu não vou fazer contradições no meu texto. Só que, na real, elas são muito comuns e elas são um pouco mais complexas de perceber do que a gente pensa. Nesse trecho aqui, vamos dar uma lidinha para a gente poder ver como a contradição aparece e como ela pode ser um problema para um texto que não foi planejado. Vamos lá. A classe média não tem as condições econômicas necessárias para frequentar universidades particulares. Trata-se de um caso impossível. O aumento do custo de vida, que envolve os gastos com necessidades básicas e impostos, aliado ao desemprego, torna muito difícil o custeio do ensino superior. O governo deveria adotar metas que incluíssem a classe média para lhes dar a oportunidade de frequentar universidades particulares. Quem olha à primeira vista talvez possa não perceber nenhuma contradição aqui. Só que quando a gente vê com cuidado, a gente percebe o que está acontecendo. Eu não grifei a palavra impossível à toa. Por quê? No primeiro parágrafo, o que o autor desse texto vai dizer é que o problema da classe média frequentar a universidade particular não tem solução, ele é impossível. Só que no final, essa pessoa vai me apresentar uma solução para um problema. E como você me apresenta a solução para um problema que você mesmo disse que era impossível? O que a gente tem aqui, o que está acontecendo aqui é que essa pessoa tentou trazer um problema muito complexo no começo. Então ela veio com tudo e disse que o problema era impossível. Só que quando chega no final e a gente tem que trazer uma solução para o problema, ela vem com a proposta, porque ela precisa trazer. Como ela não planejou, ela não percebeu essas contradições. E é isso que a gente tem que evitar nos nossos textos. O planejamento está aqui para garantir que isso não aconteça. E aí, faço uma breve pausa para poder mostrar para vocês a importância disso. Eu sei que muitos de vocês podem pensar, não, mas cara, eu vou ficar perdendo tempo planejando meu texto, vai ser muito chato, vai ser muito problemático lá na prova, eu não tenho muito tempo, são só 4 horas e meia de prova. Então, 50% da nota de vocês é forma, 50% da nota de vocês é conteúdo. Isso significa que um bom planejamento está garantindo toda a parte de forma, de estrutura. Então, no planejamento está quase que 50% da nota de vocês. E é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Como esse planejamento já vai estruturar todo o texto e vai garantir que o corretor possa avaliar a parte formal com a devida qualidade. Então, assim, dediquem tempo, nem que seja só meia hora para fazer esse planejamento. Dediquem algum tempo, porque o texto já vai estar na forma adequada que o Enem procura, tá bom? E bom, agora que a gente já vê a importância do planejamento, a gente pode começar a pensar efetivamente em como a gente vai fazer esse planejamento, como se planeja uma dissertação. Para planejar uma dissertação, a gente passa por algumas etapas. A primeira etapa é a etapa de interpretação do tema, que vocês já viram um pouquinho na aula anterior. Logo em seguida, a gente precisa criar ideias, ou seja, colocar ideias no papel sem nenhuma de errar. Qualquer ideia, tudo que veio a gente coloca no papel, tá bom? Logo depois, a gente vai
selecionar essas ideias. Ou seja, colocamos tudo que a gente tinha no papel, mas agora a gente vai pegar só ali aquelas que são da mais alta qualidade, aquelas que funcionam bem para o nosso texto. E por último, a gente vai finalmente para o roteiro final, que é a elaboração dessa tal planta do nosso texto, aquilo que vai definir a nossa escrita, tá bom? E para a gente poder entender como funciona cada uma das etapas, vamos passar brevemente por elas. Eu sei que vocês já tiveram uma aula de interpretação do tema, então eu vou passar bem rapidamente por ela aqui, para a gente poder pensar um pouquinho a importância disso. A gente não planeja o texto se a gente não entender o tema, tá bom? Então vamos analisar aqui um pouquinho o tema do Enem 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Reparem, cada palavra aqui é importante. A gente não está falando só sobre violência, a gente está falando de violência contra a mulher. E uma violência que persiste. O tema já está dando pra gente. Essa violência, ela existe e ela persiste há muito tempo. A gente tem que falar dessa persistência. Essa é a palavra-chave. E não é persistência da violência contra a mulher em qualquer lugar do mundo. É na sociedade brasileira especificamente. Então as palavras do tema estão dando uma delimitação, estão especificando aquilo que a gente tem que falar. E a gente tem que prestar atenção. Muita gente se deu muito mal nesse Enem na época porque não falou da violência contra a mulher ou não falou da persistência. Esses elementos são fundamentais e muitas provas, sobretudo o Enem, dedicam um certo cuidado a colocar essas pequenas palavrinhas-chave que vão ser fundamentais para você direcionar o teu texto. O tema já está te direcionando. Pois bem, depois que a gente interpretou bem o nosso tema, a gente vai para a etapa de criação de ideias. Para a gente entender um pouquinho melhor como a gente vai colocar as nossas ideias no papel, eu acho importante dedicar um tempo a fazer uma pequena diferenciação entre aquilo que é informação e aquilo que é conhecimento. A informação nada mais é que a forma refinada dos dados, são dados bem colocados, mas eles estão soltos. Eles não têm uma conexão definida. Eles são como uma pilha de livros espalhada em qualquer lugar. Já o conhecimento se dá quando a gente pega essas informações, a gente pega esses dados que estão desconectados e dá sentido a eles, certo? E aí a gente consegue fazer com que a informação nos dê um pouco mais de significado. É como uma biblioteca, em que os livros estão organizados por gênero, por assunto, e a gente consegue tirar sentido daquilo. A gente consegue interpretar e compreender as coisas. E por que eu estou falando isso? Bom, por um motivo muito importante. O que a gente vai fazer na etapa de criação de ideias é jogar ideias no papel. Ou seja, a gente vai jogar informação. Mas a gente precisa processar e organizar essa informação para que ela se torne conhecimento efetivamente para o nosso texto. Então aqui, o tema que eu vou usar é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O mesmo tema que a gente já tinha visto ali na interpretação. E me vem à cabeça 4 ideias. A primeira delas: o feminismo enfrenta a violência, mas apenas ele não basta para reduzir os casos de agressão física e psicológica contra a mulher. Segunda ideia: a violência contra a mulher é um problema social que precisa ser combatido desde a raiz. Terceira ideia: a violência contra a mulher é um problema por conta da sua raiz cultural e por conta da ineficiência do Estado. E última ideia: a violência contra a mulher persiste porque não combatemos a violência simbólica. Cada uma dessas ideias foi colocada aqui a partir de tudo que me veio, a partir daquilo que a minha cabeça foi só produzindo naquele momento. Joguei as ideias sem pensar, tá bom? E agora eu vou começar a selecionar essas ideias. E vou para a terceira etapa do meu planejamento. Começar a entender como essas ideias funcionam e quais delas podem ou não entrar para o meu texto. Eu vou transformar elas em conhecimento. Eu vou dar sentido para essas ideias. E aí nesse ponto eu tenho que fazer um breve parênteses para esclarecer algumas coisas que são importantes sobre a seleção das ideias. A gente vai trabalhar em redação com dois conceitos elementares: a tese e os argumentos. A tese é aquilo que eu quero provar, aquilo que eu quero demonstrar, certo? E os argumentos são aquilo que estão sustentando a minha tese, que estão dando base para que a minha tese seja efetivamente provada. E aí, sabendo que tese é o que eu quero provar e que argumento é o que vai sustentar a minha tese, eu tenho 2 técnicas possíveis para resolver aqui o meu planejamento. Eu posso partir de uma tese, ou seja, selecionar só uma daquelas ideias, e dessa tese retirar 2 argumentos que vão entrar para o meu texto. Ou eu posso partir da seleção de 2 argumentos dentre aquelas ideias que eu coloquei, porque vai que ali eu ainda não tenho uma ideia bem definida que pode ser uma comprovação, que pode ser algo que eu vou defender, mas eu já tenho bons argumentos. Então, desses argumentos, eu vou tirar uma ideia mais geral e eu vou procurar a minha tese. E para isso eu preciso ter um olhar crítico
para as ideias que eu coloquei no papel. Elas estão mais ligadas a uma tese ou a argumentos? Como elas estão funcionando ali? Elas são mais algo que eu posso provar ou elas são algo que pode sustentar uma ideia mais geral? Isso cabe a vocês pensar. As duas técnicas são absolutamente válidas. Agora, no contexto dessa aula, a gente vai trabalhar com a primeira técnica. A gente vai começar buscando uma tese, porque a gente tem ali só 4 ideiazinhas e tal, então a gente vai buscar uma tese e dela a gente vai tirar argumentos. E aí, como a gente faz para selecionar as melhores ideias possíveis? Bom, tem 3 coisas que eu acho que são fundamentais para a gente pensar nisso. Primeiro, a relação que essa ideia tem com o tema. Essa ideia tem que estar completamente relacionada ao tema. Ela não pode estar parecida com o tema, ela não pode estar mais ou menos próxima. Ela tem que estar completamente relacionada, diretamente relacionada com o tema. Por isso que interpretar o tema é fundamental. Segundo, ela tem que ser clara e bem definida. Ou seja, quanto mais simples, quanto mais clara, quanto mais direta, na verdade melhor, porque fica mais fácil de eu expressar os meus argumentos. E por último, é fundamental que eu tenha segurança naquilo que eu quero falar. Não adianta eu querer falar uma coisa que é muito complexa para demonstrar conhecimento, mas eu não estou seguro sobre aquilo. É muito mais efetivo eu falar sobre algo que eu conheço, que eu domino, que eu entendo melhor e que eu vou estar mais seguro. É melhor para mim e é melhor para o meu texto. Guardem, portanto, essas dicas para que vocês possam produzir melhor, para que vocês possam selecionar suas ideias da maneira mais adequada possível. E aí vamos voltar para as nossas 4 ideias aqui para poder selecioná-las, beleza? Uma delas vai ser a nossa tese, só uma é a vencedora. A primeira está falando que o feminismo enfrenta a violência, mas apenas ele não basta para reduzir os casos de agressão física e psicológica contra a mulher. Por mais que tenha algum grau de verdade, ou por mais que tenha muito, um grau imenso de verdade na sentença que eu coloco aqui, ela não se relaciona ao tema. O tema é persistência da violência contra a mulher, eu tenho que falar sobre as causas, eu tenho que falar sobre as motivações que levam a violência contra a mulher a persistir. E aqui eu tô falando de feminismo. Então essa ideia, infelizmente, está fora. E muita gente, na verdade, nessa época, nessa prova, falou sobre feminismo e perdeu muitos pontos e se deu muito mal por causa disso, porque você já está começando totalmente fora do tema. Lembra? Relação com o tema é fundamental. Em seguida, a violência contra a mulher é um problema social que precisa ser combatido desde a raiz. É verdade, ela é um problema social e ela precisa ser combatida. O problema é que essa frase é uma frase genérica que não nos leva a lugar algum. Por mais que ela seja verdadeira, eu não consigo tirar argumentos muito claros dela, porque ela não está nem tentando provar nada. Ela é uma frase completamente genérica. Então a gente corta essa frase também. A terceira. A violência contra a mulher ainda é um problema por conta da sua raiz cultural e por conta da ineficiência do Estado. Opa, então eu estou falando que ela ainda é um problema, logo ela persiste, ela ainda é um problema, por causa de 2 coisas. Uma raiz cultural e a ineficiência do Estado. Ou seja, eu estou levantando hipóteses, eu estou trazendo uma tese. Aqui a gente tem algo que pode funcionar. Agora vamos para a ideia 4. A violência contra a mulher persiste porque não combatemos a violência simbólica. E é verdade, a violência simbólica está diretamente relacionada ao problema da violência com a mulher. Só que tem um problema. Eu não me sinto seguro para falar sobre isso. É muito complexo trabalhar com esses temas e talvez 30 linhas não seja suficiente. Se eu não estou seguro, por melhor que seja a ideia, porque ela é muito boa e ela daria muita coisa bacana para falar, é melhor não usar. Então vamos para a ideia mais clara, a ideia com a qual eu estou seguro e vamos aplicar todas as dicas que eu acabei de dar, tá bom? Mais clareza, mais objetividade, trabalhar com aquilo que eu estou seguro e trabalhar com o que se relaciona com o tema. Vamos então com a ideia 3. E aí, finalmente, vamos chegar no roteiro final, ou na escrita efetiva da nossa planta, do nosso planejamento. E nesse momento eu queria dar uma dica importante para vocês. Anotem ela aí que ela pode ser bastante valiosa. Eu gosto muito de trabalhar com um certo tipo de construção de planejamento. Não é a única forma de fazer, mas eu estou passando para vocês porque talvez seja útil. Eu trabalho com duplo argumento por causalidade, ou seja, eu tenho uma relação de causa para aquele meu problema, eu estou procurando as motivações e as causas daquilo, e eu consigo chegar nele de maneira muito simples. Primeiro eu ponho a minha tese. A violência contra a mulher ainda é um problema por conta da sua raiz cultural e por conta da ineficiência do Estado. E aí eu me pergunto, por quê? Por que a violência contra a mulher ainda é um problema por conta da sua raiz cultural e por conta da ineficiência do Estado? Por que isso persiste? A resposta para esse porquê vão ser os meus argumentos, tá bom? E assim eu consigo construir 2 argumentos, ou seja, eu pego 2 respostas aqui que vão dar causa para o meu problema. É uma técnica válida que vocês podem aplicar se vocês quiserem e deixo aqui para vocês trabalharem caso queiram. É só uma dica, tá bom? Mas agora vamos aqui para nosso planejamento efetivo. Vamos trabalhar com argumentos de causalidade. Então, de novo, voltamos para a tese, que vocês já sabem qual é, né? Ali a gente tem a raiz cultural e ineficiência do Estado. E vamos desenvolver os argumentos. Olha só, um parágrafo seguinte, logo embaixo. Primeiro argumento. Culturalmente, ou seja, raiz cultural,
O Brasil sempre foi um país patriarcal, que confere autoridade ao homem e coloca a mulher em segundo plano na sociedade. Isso vai contribuir para a violência. Argumento 2. A justiça brasileira age com lentidão e não consegue dar conta dos processos que envolvem a Lei Maria da Penha, ou seja, ineficiência do Estado. Eu peguei os dois elementos que eu levantei lá na minha tese, as duas hipóteses que eu coloquei, e eu trago elas para os argumentos, coloco em 2 parágrafos e fecho na conclusão retornando a minha tese, porque a gente tem o princípio da circularidade, a gente traz de volta a tese para poder amarrar o texto e deixar claro para o leitor que aquilo que a gente tentou comprovar desde o início está de fato comprovado. E aí na conclusão eu digo que fica evidente que a violência contra a mulher é um problema que ao longo do tempo persiste no Brasil por conta desses 2 fatores. Tranquilo? Então aqui, reparem como é que eu tenho o texto quase todo pronto. Eu tenho um parágrafo inicial, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. A gente poderia facilmente, nesse esquema, vincular a tese ao parágrafo da introdução, os argumentos aos 2 parágrafos de desenvolvimento e o retorno à tese ou à circularidade ao parágrafo de conclusão. O texto está todo montado. Depois é só eu alongar ele um pouquinho mais, desenvolver um pouco mais cada um dos parágrafos. Mas eu já tenho toda a definição do que eu quero fazer, a forma está estruturada. 50% da minha nota já foi conquistada. Tá legal? Se a gente coloca num esquema para poder entender melhor como isso funciona, vejam aqui. Na tese a gente tem a introdução, no desenvolvimento vem os 2 argumentos e a gente fecha circularmente com a conclusão. A gente poderia pegar o nosso texto e colocar todo ele dentro desse esquema aqui, ó. Vejam, na tese a violência contra a mulher é um problema, no desenvolvimento a gente tem o argumento cultural, depois o argumento da ineficiência do Estado, e na conclusão a gente volta à ideia de que está evidente que o problema persiste por conta dos fatores que a gente colocou, fechando circularmente o nosso texto, através desse princípio que é de fato o princípio da circularidade, sobre o qual vocês vão estudar um pouquinho mais em breve. Tá legal? Espero vocês nas próximas aulas, um grande abraço, fiquem seguros e tchau, tchau para todos.